a ideia do aplicativo é que nós estamos num projeto de ampliação de testagem no estado do Rio Grande do Sul, com a ideia de que nós possamos ter um maior diagnóstico dos nossos casos de síndrome gripal e identificarmos dessa forma a real incidência do Covid na nossa população. A ideia do uso do aplicativo é que, a partir dessa ampliação de testagem que nós estamos fazendo, do diagnóstico pelo RT-PCR, é de que a população, através do uso do aplicativo, que a gente está em processo de implantação, elas vão poder baixar esse aplicativo, fazer uma autoavaliação do ponto de vista de sinais, sintomas, e, conforme for, buscar o atendimento numa unidade de saúde mais próxima, onde poderá ser feita a questão da testagem a partir de uma indicação médica. A partir de um resultado positivo, ou seja, o Marcelo baixou o aplicativo, foi lá, foi testado, e ele recebe no seu celular o seu resultado como um diagnóstico positivo para a Covid, o Marcelo vai ser convidado a indicar, então, um número de pessoas que a gente vai definir, de 3, 4, 5 pessoas, que foram o que a gente chama de contatos próximos do Marcelo e que poderiam, então, ter sido contaminadas pelo Marcelo. Aí essas pessoas, eu vou indicar então essas pessoas que foram os meus contatos, aquele colega meu de trabalho que porventura, né, divide a mesma sala comigo, que eventualmente a gente pode ter um convívio que possa não ter tido alguma proteção mais adequada e um contato prolongado, duradouro, eu vou indicar um colega de trabalho, por exemplo, vou dar o telefone desse colega e essa pessoa vai receber uma mensagem dizendo que teve contato com um caso positivo e vai ser convidado e vai ter a preferência na realização de uma testagem diagnóstica. Então, ele vai receber um QR Code no seu celular, a partir dessa informação, dizendo que ele tem prioridade para testagem e vai indicar para essa pessoa um centro de coleta mais próximo dele, para a realização dessa testagem. Dessa forma, a gente poder, então, fazer o que a gente chama de rastreamento de contactantes. Né? Então, importante, isso ainda não está implantado. Por quê? Porque nós estamos em fase de organização com os municípios dessas centrais de coleta, a questão da ampliação da testagem, que nós estamos no estado do Rio Grande do Sul agora ampliando para toda a síndrome gripal. A gente iniciou com alguns municípios prioritários, então, porque esse processo de ampliação ele requer toda uma questão logística, de coleta de amostra, envio, resultado laboratorial. Então, a gente está num processo desta ampliação e o aplicativo vai nos ajudar como uma estratégia de auxílio na gestão da pandemia. Por quê? Porque a gente vai conseguir ter lá no indivíduo o resultado mais rapidamente e também a identificação de áreas de maior risco, porque o aplicativo ele faz um mapeamento dos resultados que foram positivos e mostram, então, áreas onde tem maior incidência de casos, então ela muda de cor, como são áreas que têm mais casos positivos, por exemplo. A gente sempre teve esse intuito de aumentar a questão da testagem para a gente poder, né, acompanhar a real incidência da doença. Isso nós estamos fazendo com essa possibilidade de ampliação em parceria com o Ministério da Saúde, né, em poder nós diagnosticarmos todos os nossos casos de síndrome gripal. E, como tu bem dissesse, a questão de nós podermos rastrear contactantes para identificar eles precocemente e isolar esses casos, sem dúvida, é uma estratégia que nos auxilia muito no controle da pandemia, porque daí eu consigo identificar precocemente o caso que foi infectado por aquele caso índice, identificar ele, no caso positivo, realizar o isolamento desse caso. Bem como a gente tem ouvido falar bastante aquela estratégia de testa e isola, testa e isola. Então, essa é a real finalidade, né? Que a gente possa, a partir de um caso identificado, tentar rastrear potenciais contaminados a partir desse caso, testá-lo, identificá-lo e isolá-lo. Então, é uma ideia de controlar, com certeza. E, sem dúvida, auxiliará como ferramenta para a gente diminuir ainda mais o índice de contaminação, porque se eu detectar precocemente o caso e isolá-lo, ele vai infectar menos pessoas e nós não vamos ter uma cadeia de transmissão tão grande.
A gente está trabalhando, o governador hoje mesmo na live colocou, né, para que isso aconteça o mais cedo possível. A gente está em toda a tratativa para botar o aplicativo em ação e também, paralelamente, nós iniciamos no dia 23 de julho esse projeto, que é o Testar RS, de ampliação de testagem, né? Onde a gente iniciou pelos municípios de maior incidência que nós tínhamos no estado, e estamos também, agora em agosto, a ideia é de ampliando esses municípios para que a gente possa ter uma abrangência maior de testagem dos casos de síndrome gripal, e o aplicativo vai ser uma ferramenta a mais para esse uso. Então, eu acredito que ainda em agosto a gente consiga já iniciar também com o uso dele, à medida que a gente consiga terminar a organização logística de todo esse processo junto dos municípios e do Estado para ter uma maior agilidade de coleta, envio dessas amostras, ter os resultados, para que a gente possa, então, ter essa ampliação diária de números de testes realizados. E o aplicativo vai ser uma ferramenta a mais que vai nos auxiliar e também para a população.